Olá, paz seja convosco. Aqui quem vos fala é a pastora Cibele, coordenadora estadual do Grupo Missionário de Crianças e Juniores em São Paulo. E nessa hora estou aqui para deixar uma mensagem da parte de Deus, do coração de Deus, aos juniores da região 554. Queria muito agradecer a Alcineia, uma amiga, uma irmã em Cristo tão querida que vocês têm o privilégio de ter aí na região de vocês, coordenando o grupo missionário. Agradecer pelo convite de estar deixando uma palavra a vocês, agradecer o reverendo Carlos Evaristo, que é o superintendente da região, e dizer nesse momento, através dessa mensagem, do quanto Deus ama vocês e tem expectativas sobre vocês no reino. Mas antes da gente ler a palavra de Deus, falar das coisas do céu, eu quero fazer uma oração com você. Então, onde quer que você esteja agora, onde quer que você esteja ouvindo essa fala agora, essa ministração, eu quero convidar você a parar um pouquinho para nós fazermos juntos uma oração. Vamos lá? Senhor Deus, nosso Pai, Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Senhor da nossa história, e nós queremos agora pedir que o Seu Santo Espírito venha sobre a vida de cada um de nós, a minha vida, a vida de cada junior, de toda a equipe que ouve agora essa mensagem. Sabemos que o Senhor mora em nós, está em nós, mas pedimos que de uma maneira especial sejamos tocados a algo tão importante, Senhor, que essa geração precisa aprender, que é sobre a honra, sobre o respeito, sobre a obediência. Que eu possa nessa hora, Senhor, deixar a eles o Teu recado, deixar a eles as coisas que estão no Teu coração para a vida de cada um deles. Agradeço por esse privilégio e peço que todos nós sejamos alcançados, em nome de Jesus. Amém. Onde você estiver, você pode falar amém comigo, tá bom? Vamos falar amém? Amém. Graças a Deus. O título, o tema dessa palavra que eu quero deixar ao teu coração é respeito ao próximo. Vou pedir para você falar isso para você mesmo agora, tá bom? Fala aí comigo. Respeito ao próximo. Esse é o tema que nós vamos falar agora, tendo como base a palavra de Deus. Para isso, se você estiver em um lugar que você pode pegar a Bíblia, eu quero pedir por favor para você pegar a sua Bíblia e procurar um cantinho aí para você junto comigo ler o que está escrito no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, a partir do versículo 16 nós vamos ler. Então voltando, 2 Crônicas 26, a partir do 16. Nós vamos ler o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Diz assim, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar o incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então, o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim, ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou
por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu encargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Graças a Deus. Eu li para vocês uma história real sobre um moço ainda chamado Uzias, filho do rei Amazias, que aos 16 anos, imagina você com 16 anos, ele recebe uma coroa na cabeça, transforma-se em um rei, o rei Uzias. E um rei é uma pessoa muito importante, é uma pessoa que governa. Esse rei estava então sobre Israel e tinha muita autoridade para fazer tudo o que precisava, para dizer o que pode, o que não pode também, sobre o reino, para governar. A Bíblia diz que Uzias procurou, quando ele começou a reinar, ainda bem jovem, ele procurou fazer as coisas de um modo correto. Ele procurou agradar a Deus, ele procurou fazer o que é justo, fazer o que é bom, e isso é algo muito especial que faz parte da história dele e precisa fazer parte da nossa também, que é procurar fazer o que é certo e agradar a Deus com as nossas ações. O que acontece, porém, é que o rei Uzias, ele começou uma história bonita, mas a história não continuou bonita. Se você lembra aqui, se você puder voltar no capítulo 26, verso 16, está escrito assim, que havendo-se fortificado, ele se tornou forte. Quando ele começou a fazer as coisas de todo o coração, tentou agradar a Deus em tudo, ele se fortificou, ele se tornou um rei forte. Só que por causa da força, da fama, do poder que ele tinha naquele momento, a Bíblia diz assim, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Ele começou a se achar. Começou a se achar muito importante, começou a ficar muito orgulhoso. Isso não é bom. Não é bom, não foi bom para ele, não é bom para mim e não é bom para você. A palavra de Deus ensina para nós que o orgulho vem antes de uma queda. Significa que quando o coração da gente é orgulhoso, soberbo, sabe aquela pessoa assim, nariz empinado, que as coisas não vão dar em nada, não vão sair bem. Porque Deus não se agrada, Ele resiste o orgulhoso, o soberbo. Mas sabe, Ele dá graça aos humildes, às pessoas que têm um coração humilde. Naquela época, o rei era uma pessoa muito importante. Mas também tinha outra pessoa que era muito importante, que é o sacerdote. O sacerdote, ele tinha uma ligação com Deus muito forte, muito especial. Ele podia entrar dentro de um lugar que chamava-se tabernáculo, e quando ele entrava ali, ele ia servir, cultuar a Deus, oferecer a Deus a sua adoração. Só que naquela época, não podiam todos entrar ali. Não é todo mundo que podia entrar no tabernáculo, era só o sacerdote. Pessoas que Deus separou, pessoas que Deus consagrou. Veja, o coração de Uzias estava tão exaltado, estava tão agradecido, que um dia ele pensou assim, eu não sou sacerdote, mas afinal, eu sou o rei. Então, eu posso entrar. Eu vou entrar também. Junto com o sacerdote, que a Bíblia diz aqui que entrou. Vamos ler lá comigo novamente, no 17? O sacerdote Azarias entrou, está escrito, não é? E depois que o Azarias entraram mais 80 sacerdotes, homens da maior firmeza, todos autorizados, todos podiam entrar porque eram sacerdotes. E quem disse quem podia ou não podia entrar foi o próprio Deus. Está escrito aqui
que Uzias também quis entrar. Mas os sacerdotes disseram para ele assim: turminha, Uzias, a ti não compete entrar. Significa dizer o mesmo que você não pode entrar, Uzias. Deus concedeu a você ser rei, ter tantas responsabilidades, mas você não pode entrar aqui. Você precisa obedecer a Deus e não entrar aqui. E Uzias, gente, vocês acham que ele obedeceu? Vocês acham que ele respeitou essa ordem de Deus? Não, ele não respeitou, porque ele estava com o coração inflado de orgulho. O que significa isso, tia? Coração cheio de orgulho. Eu sou importante, então ninguém vai me dar nenhuma ordem. Eu vou entrar. Então ele entra, como você leu aqui comigo. Uzias se indignou, né? Tá falando o versículo 19. Indignar é ficar bravo. Ele ficou bravo com os sacerdotes e falou: quem vocês pensam que são para falar que eu não posso entrar aqui? Quem vocês estão achando que vocês são? Ele não tinha autorização e não admitiu que ninguém falasse com ele a respeito disso. Bom, o que aconteceu? A Bíblia diz assim que de repente começaram a olhar para ele, que estava bravo, lá dentro do tabernáculo, porque estava dizendo que ninguém manda nele, agindo como se ninguém mandasse nele. De repente eles olharam para Uzias, pessoal, e começou assim uma manchinha branca na testa do rei. E o pessoal começou a olhar e observar que pouco a pouco ia se engrandecendo, ia se levantando uma mancha branca na testa. A Bíblia está dizendo assim, ó, lhe saiu na testa a lepra. Não sei se você sabe o que é lepra. Hoje, nos nossos dias, a gente chama de hanseníase. São manchas brancas que saem pelo corpo e tornam a pele insensível ao toque, e entre outras coisas. Era uma doença naquela época que não se podia tratar, porque ninguém sabia tratar, não tinha cura. E como era muito, muito contagiosa, quando alguém tinha lepra, eles separavam aquela pessoa para um lugar que ela não podia estar perto de ninguém. Sabe esse tempo que a gente viveu do Covid, estamos ainda vivendo, que não pode ficar muito próximo por causa de contaminação, que tem que passar álcool na mão, por causa de contaminação, usarmos as máscaras, enfim, uma praga, né? É da mesma maneira, nessa praga que nós estamos vivendo nesse tempo, ainda não tem uma definição de um remédio, de uma vacina, então todo mundo fica muito preocupado porque não tem como tratar. Naquela época, a lepra era assim também, essa doença era assim também. Não havia meios de tratar. Então era como se a pessoa já estivesse ali condenada para morrer. E eles retiravam a pessoa da casa, da família, levavam para um lugar que se chamava leprosário, onde todos os doentes ficavam juntos. Quando Uzias, de repente, percebeu que todo mundo estava olhando meio para ele assim, estranho, ele percebeu então que algo estava acontecendo. E ele, com certeza alguém disse, né, prestando atenção nele, voltaram-se para ele, está escrito aqui na palavra, no versículo 20, que voltaram-se para ele e começaram a dizer para ele: Uzias, você está leproso. E ele foi começando a perceber isso se espalhar pelo corpo e ficou leproso. 21 está dizendo, o rei Uzias, até o dia da sua morte. Então, ele morou, por ser leproso, numa casa separada, como eu falei para vocês, porque foi excluído da casa do Senhor. Puxa, que triste. Ô, pastora Cibele, o que isso tem a ver comigo, com o meu tempo? O que isso tem a ver com respeito ao próximo? O rei Uzias, ele não respeitou a Deus em primeiro lugar
porque a ordem de não entrar ali naquele tabernáculo era a ordem de Deus. Ele não respeitou, ele não obedeceu aquela ordem. Ele não respeitou os sacerdotes que disseram para ele, não faça isso. Ele agiu com desobediência, com desonra, com desrespeito. E o resultado foi muito triste, que é o fato do próprio Deus separá-lo dos demais, dizendo a ele, não, você não poderia ter feito isso. Isso é consequência do seu erro, consequência do seu pecado. Eu tô aqui para dizer para vocês, de todo o meu coração, que vocês são uma geração, são os filhos que Deus quer salvar e quer usar, quer fazer grandes coisas na terra, nas cidades, através da vida de vocês. Mas Deus, Ele tem alguns princípios que nós precisamos nos atentar, coisas que Deus espera de mim, coisas que Deus espera de você. E respeito e honra a Ele e as pessoas que Ele colocou nas nossas vidas para cuidar de nós, é um princípio do Senhor para as nossas vidas. Você sabia que as nossas mães e pais, os nossos avós, eles tinham um hábito bem bonito de quando eles chegavam na casa de um bisavô, de uma bisavó, do vô, da avó, do pai, da mãe, eles diziam assim, ó, bença pai, bença mãe. E aí ia lá fazer assim, ó, dar um beijo na mão do vô, da avó, do pai, da mãe. Sabe o que é isso? Respeito, honra. É dizer assim, ó, você me abençoa? Eu reconheço a autoridade que você tem na minha vida. Você me abençoa? Turminha, é assim que está acontecendo hoje? Como que os filhos se comportam, por exemplo, com os pais? Como é? Vamos pensar junto? Como é que os alunos se comportam, por exemplo, com os professores? É com respeito? Você acha que nossa geração está respeitando os professores? Que a nossa geração está respeitando os pais? Respeitando as mães? Respeitando pastores? Respeitando líderes? Nós estamos falhando em obedecer e respeitar. Uzias teve uma consequência muito ruim por causa do desrespeito dele, da desobediência dele. Para ele, o final foi a morte. Foi a consequência do pecado dele. Deus é cheio de amor, Deus não tem prazer, Deus não ficou contente com isso que aconteceu, não era esse final. Eu não disse para vocês que ele começou muito bem a história dele? Ele começou a história dele muito bem, tentando fazer o que é certo. Mas no meio do caminho, ele deixou o orgulho encher o coração dele e ele morreu por causa disso. Vocês que estão me ouvindo agora, vocês podem ser uma geração de filhos e de filhas de muita honra. Uma geração que respeita a Deus, que teme a Deus acima de todas as coisas. Uma geração que quer viver muitos e muitos anos sobre a terra e por isso honra pai, honra mãe, honra líder. Sabe? Eu sei que muitos pais têm falhado. Eu sei que muitas mamães têm falhado. Que não são os melhores pais, as melhores mães do mundo. Falham porque trabalham demais, esquecem você. Falham porque às vezes falam uma palavra que magoa seu coração. Falham por tantas coisas, não é verdade? Mas independente de como a sua mãe é, o seu pai é, o seu líder é, se você entender que Deus espera de você que você respeite, obedeça, honra, então Deus, o próprio Deus vai te abençoar. Porque você vai plantar uma semente
de obediência, de honra, mesmo se às vezes você tiver com o coração machucado. Mas mesmo assim você respeita, você honra, sua mãe fala assim: ô menino, vai arrumar aquele quarto que parece que passou o furacão lá. Daí ao invés de você falar um montão pra ela, você fala: eu tô indo, mãe. Daqui a pouco vai estar tudo arrumado. Você está recebendo a bênção de Deus. Quando você está numa classe, por exemplo, uma sala de aula, todo o pessoal, aposto que você está com saudade da escola, né? Eu acho, porque se tiver umas férias de tanto tempo, quando vocês estão lá na escola, e aí começa aquela bagunça. E o pessoal começa a agitar para atrapalhar a vida do professor, para ele não conseguir trabalhar. O que você faz? Você vai com a galera? Ou você fala assim: não, eu vou respeitar meu professor. Eu vou respeitar ele. Nessa hora você está sendo abençoado por Deus. Se um líder seu diz para você: não vai ali, não entra aqui nesse lugar, e você fica com aquela vontade de entrar. Se o teu líder fala: não vai ali, não vai ali, não vai ser bom para você. E aí você fala: não, mas ele não sabe de nada. Não sabe de nada. Eu que sei. Esse pessoal mais velho aí, tudo ultrapassado. A vida mudou, as coisas mudaram. As coisas mudaram, mas essa palavra não muda, ela permanece para sempre. E você vai ser abençoado sempre quando você voltar o teu coração para essa palavra e obedecer ela. O final da história de Uzias não foi bonito. Eu sei que não é fácil na nossa vida. Às vezes tem dias muito difíceis, dias maus, que a vontade é responder, falar, reclamar. Mas se você escolher prestar atenção no que está escrito aqui, o seu caminho vai ser como luz do sol, luz da aurora. A aurora é quando o sol está começando a nascer, que vai brilhando mais, até esse dia perfeito. E quando você honra Deus, honra seus pais, respeita seus pais, respeita as pessoas que Deus põe na sua vida, obedece. Você é alguém que tem a bênção do Deus Altíssimo. E a gente quer de coração, todos nós que somos pastores, que vocês possam ser muito melhores do que nós. Que vocês amem muito mais a Deus, que vocês amem muito mais a Jesus e ao Espírito Santo do que nós temos sido capazes de amar. Que vocês surpreendam esse mundo com a glória de Deus manifesta na vida de vocês. Que as pessoas possam olhar para você e dizer assim: é diferente esse garoto. Essa menina não é igual, porque você não nasceu para ser igual. Você nasceu para ser um luzeiro, como uma estrela do céu, sabe? No céu escuro. Você nasceu para resplandecer a glória de Deus. Deus vai cuidar de você sempre, todo dia, todo tempo. Deus vai ser para você o refúgio, a fortaleza, vai te ajudar. Nos dias que for mais difícil obedecer, você diz: ô Espírito Santo, ajuda eu a obedecer. Respeitar e honrar. Você pode sempre chamar Ele sempre vai te ajudar. Então, que essa palavra encontre lugar no seu coração. Porque Deus quer que a sua história comece bonita e termine maravilhosa. Se ela não começou bonita, se você tem um coração todo machucado, tem sofrido bastante por causa dos problemas, da sua família, da sua vida, Deus pode fazer a história mudar. Deus pode transformar a sua realidade, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. E eu quero terminar deixando uma oração aqui por vocês todos, para que vocês sejam uma geração de honra. Vamos orar? Se você quer orar comigo, pedir para Deus, para você não ser mais um igual aos outros, para você
escutar essa palavra e viver ela, eu quero orar por você. Eu sei que Deus vai usar você e vai fazer de você alguém especial aqui nessa terra. Você pode colocar a mão sobre o seu coração? Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, junto com as pessoas que ouviram essa mensagem e que creem, Senhor, nos teus princípios para a nossa vida, creem nos fundamentos que o Senhor mesmo estabeleceu. Senhor, só Tu podes tocar, Senhor, só Tu podes mover o nosso coração a compreender as Tuas leis, os Teus propósitos. Inclina o nosso coração, Senhor, à verdade da Tua palavra. Inclina, Senhor, o coração dessa geração dos nossos filhos, ó Deus, para que eles sejam, Senhor, aquilo que o Senhor sonhou. Para que eles sejam, Senhor, de verdade, melhores do que nós. Senhor, dá sabedoria aos pais, aos líderes, aos pastores. Muito mais, ó Deus, eu peço para que o coração dessa geração seja inclinado e quebrantado a ouvir. Seja uma geração que repara os muros quebrados. Repara, Senhor, conserta, que eles sejam uma geração de conserto, que eles consertem as coisas que nós fomos perdendo. Em nome de Jesus eu peço que sejam, Senhor, abençoados agora, tocados agora, Pai. Se há alguém que se encontra com tanta dificuldade de perdoar e de olhar com respeito e com honra para as pessoas, porque foi ferido, porque foi machucado, que o Teu bálsamo venha sobre nós, ó Deus, nos envolvendo completamente, a Tua cura, cura o nosso coração. Cura o nosso coração, Senhor, para que nós possamos continuar, no nome de Jesus, honrando, respeitando, obedecendo. Eu abençoo cada um deles no Teu nome. Eu sei que a Tua bênção nos alcança agora e Te agradeço por isso. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Deixo meu abraço aqui para você, ó. Beijo para vocês. E até uma próxima oportunidade que o Senhor preparar. Tá bom? Tchau.